Gostaríamos de apresentar o professor Flávio Comim. É um prazer tê-lo aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O professor Flávio Comim é economista, com pós-doutorado em Cambridge e Harvard, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Cambridge, consultor da Unesco, consultor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e para a Organização Mundial da Saúde, e é o coordenador do Círculo da Matemática. Então, nós vamos ter essa noite a palestra A Matemática e o Desenvolvimento Humano. Espero que vocês gostem e que seja bastante proveitoso. Certo, muito obrigado. Obrigado, Alessandra, o convite muito gentil. Na verdade, é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa semana da Ciência e Tecnologia aqui no Maranhão. E eu queria começar com uma pequena provocação. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o controle, né, para poder passar os slides. Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma provocação. Olhem a importância que as pessoas dão para a matemática. Olhem como a matemática sempre chama uma ideia de uma coisa chata, de uma coisa desagradável. Se você realmente não quiser sair com seus amigos, você realmente pode convidá-los para discutir matemática, para conversar sobre matemática. A maior parte das pessoas tem memórias da infância e da adolescência negativas quando se fala em matemática. E é muito interessante que quando nós falamos sobre o projeto que ensina matemática para crianças, toda a reação é matemática, e todo mundo tem uma história para contar. Mas o meu ponto de início com vocês é o ponto sobre os números brasileiros. Os números são horrorosos, gente. E de repente aqui o que é importante é a gente começar com aquilo que é evidente, com aquilo que é o óbvio. O Brasil não está indo bem em matemática. E isso é algo que, quando a gente reúne todas as estatísticas, algumas das quais vocês já estão lendo, começa lá no terceiro ano, a gente começa a ter uma medida de temperatura no terceiro ano e já vê que mais da metade das crianças não tem o conhecimento adequado que deveria ter na matemática. O que vocês estão vendo aí? Melhora ou piora? Piora. E muito. A tal ponto de quando nós chegamos aqui, no final do ensino médio, mais de 90% das pessoas não têm o conhecimento adequado na disciplina. Aí eu não resisti, eu fiz um gráfico. E o gráfico que eu fiz, colocando aquela primeira medição dessa avaliação nacional de alfabetização, com dados de 2014, com dados da Unesco, e olha ali, no gráfico, na parte de baixo, são os anos escolares. Até o último, que é o dado do SAEB. O que acontece? Gente, é uma ladeira abaixo. A educação matemática no nosso país, infelizmente, é uma ladeira abaixo. E aí vocês vão dizer, tá, tudo bem, vai, mas a gente continua vivendo. Né? Não tem problema, não tem nada que nos afeta muito. Pois é. Então vamos lá. Eu botei uma capa de uma revista apenas que mostra uma pessoa igual a outras 5 pessoas. Nós somos um país, principalmente quando falamos em ciência e tecnologia, nós somos um país de baixa produtividade. A gente não produz tudo que podia produzir. Então, será que a matemática tem alguma coisa a ver com isso? Eu já vou mostrar uma evidência para vocês. Mas o que acontece é que o primeiro ponto de reconhecimento é que, pela baixa matemática, nós somos um país de baixa produtividade. O que acontece também? Tem muita criança que trabalha no Brasil. Nós somos um dos países com a maior estatística no mundo de trabalho infantil. Gente, 8,6% das crianças, 1 em 10 crianças, é muita criança que trabalha no nosso país. Então, não apenas aqueles que estão trabalhando têm uma baixa produtividade, mas as demais crianças, tem criança que trabalha. Quando a gente fala na produção de ciência e tecnologia,
a produção brasileira não é ruim no agregado, mas per capita é muito baixa. Não é ruim quando a gente vê o país como um todo, mas potencialmente é muito baixa. Então a gente perde também nisso. Aí você pode dizer, tá, mas tudo bem, mas isso é para o país, mas isso me afeta no meu dia a dia? O fato da gente viver num país onde as pessoas não sabem muito matemática. Eu já vou colocar umas questões para vocês aí, mas fiquem tranquilos, eu não vou fazer a pergunta exatamente sobre a questão matemática, eu vou perguntar sobre outra coisa. Mas o que afeta é o grande analfabetismo financeiro. As pessoas não sabem fazer contas. Você vai num lugar, uma conta deu R$16, você dá 21 para receber uma nota de 5, as pessoas não sabem. Elas não precisa. Isso acontece comigo o tempo todo. As pessoas têm dificuldade de calcular o percentual. Ah, tem desconto? Tem, que bom. Mas não sabem qual é o desconto que elas têm. Elas não sabem calcular esse desconto. Gente, nós vivemos agora um momento de crise política, econômica, financeira no país. E quem sofre, não apenas porque são as pessoas que vão ficar desempregadas, não apenas porque são aquelas pessoas que vão sofrer mais com a inflação e não tem como se defender, mas principalmente por um alto analfabetismo financeiro, são as pessoas mais pobres no país, e a matemática tem a ver com isso. A baixa qualidade do ensino na matemática no nosso país faz com que a gente tenha sempre as pessoas vulneráveis sofrendo muito mais do que normalmente já sofreriam. Então, realmente é um problema. E é um problema também porque quem não entende percentual tem grande dificuldade de entender a política, tem grande dificuldade de entender as notícias. As notícias estão cheias de percentuais. Ô Flávio, você está sugerindo que as pessoas não sabem percentual? Aham, tô. Já vou mostrar os dados para vocês. Mas sim, estou sugerindo isso. Então até mesmo a participação cidadã, até mesmo você como trabalhador, você como chefe, você como pessoa que tem que escolher as compras para a família, a falta da matemática atrapalha isso tudo. Mas tem um economista chamado Heckman, que ele disse o seguinte, ele ganhou o prêmio Nobel lá em 2000, parte pelos trabalhos em educação infantil, parte pela econometria, mas ele diz o seguinte, gente, tem um momento para investir na educação, e esse momento é o quanto antes possível. As pessoas têm o desenvolvimento da sua parte cognitiva muito maior quando elas são pequenininhas. A gente diz que os pequenos são esponjinhas. Você falou, eles aprendem bobagem também. Mas o fato é que eles aprendem tudo. E quando a gente vai ficando mais velho, não é que a gente pare de aprender, a gente não para. Mas vai ficando mais difícil. Então o efeito Heckman diz o seguinte, os retornos que a educação dá são bem grandes no início e vão caindo também à medida que a vida vai passando. Então o que acontece? Olha aquele gráfico que está bem na direita de vocês. Aquele gráfico mostra a evolução demográfica do nosso país. E o que acontece? As pessoas que são mais afluentes têm menos filhos e as pessoas mais pobres têm mais filhos. Aquilo que está no vermelhinho, no laranja, na base da pirâmide demográfica, são as crianças as quais a gente deveria estar investindo nelas. Quando elas ficarem mais velhas, vai ficar mais difícil. Então, existe uma questão no Brasil que é uma questão demográfica também. Daqui a 30, daqui a 40, 50 anos, nós vamos querer investir na educação, mas vai ter muito menos criança no nosso país para investir. Então veja, qual é a primeira coisa que eu disse para vocês? As estatísticas da matemática não são boas, todo mundo sabe disso. Mas a segunda coisa que eu estou dizendo para vocês é que isso complica a nossa vida. E tanto complica a nossa vida que eu não resisti de fazer um gráfico. Eu peguei o PISA, que é o teste que se faz com alunos que têm 15 anos, não interessa a série que eles estão. E aqui tem 65 países. E coloquei isso junto com o indicador de produtividade que o Fórum Econômico Mundial faz. E olhem que interessante, ter uma relação direta. Aqueles caras que são melhores em matemática são aqueles caras que têm um ambiente de produção muito maior.
Ah, Flávio, por que tem um ponto vermelho ali? Alguém desconfia o que é o ponto vermelho? Você disse. É o Brasil, é isso mesmo. É o Brasil. Não apenas o nosso ensino da matemática é ruim, mas o nosso ambiente de produtividade e negócios é muito ruim também. Mas na realidade é pior do que isso, gente. E deixa eu mostrar um dado para vocês. A gente pensa que tudo que acontece numa classe de matemática, tudo que acontece é como se a gente estivesse no ambiente, com os alunos tranquilos e o professor fosse o Frankenstein. Né? Aquela coisa, né? Ele é um monstro, tal, o monstro da matemática vai aparecer. Na realidade, a gente sabe que a vida é um pouco assim, é um pouco mais complicada. Né? As salas de aula são ambientes um pouco mais ativos, as crianças são um pouco mais ativas, mas permanece aquela coisa da matemática de olhar para o professor de matemática como se fosse dizer, não, a matemática é fácil, a matemática é tranquila, mas tem muito aluno que olha ainda como se o Drácula estivesse sorrindo, né, para as pessoas, tem aquela desconfiança da matemática até o final. Infelizmente, a nossa realidade é a realidade de alunos que me dói fazer isso, mas eu vou chamar os nossos alunos de zumbis da matemática. E acho que nós somos um povo que é zumbi da matemática também. Flávio, que coisa horrorosa. Horroroso você está dizendo. Então vamos lá. É agora que eu vou fazer umas perguntas para vocês. E essas perguntas a gente já fez para 2.632 pessoas no Brasil alguns meses atrás. Entrevistamos, estratificamos a nossa amostra para representar o grau de educação do nível brasileiro. A gente não fugiu muito do que era. Então vamos lá. Primeira, suponha que o seu time de futebol jogou 10 partidas no campeonato, né? Sampaio, isso. Sampaio, muito bem. Né? E fez 2 gols por partida. Quantos gols fez o seu time no total até agora? A minha pergunta para vocês agora não é a resposta. A minha pergunta para vocês essa foi o início da nossa escala. Quanto vocês acham, qual foi o percentual que errou essa questão? Você lá, o que você acha? Ninguém errou essa questão, não é? Não pode, né? Essa questão não tem como errar, até mesmo que é uma questão de futebol, né? Não tem como errar. Então, 18%, 1 em 5, entre 1 em 5 e 1 em 6 das pessoas errou essa questão. Não, mas calma. Não, então vamos pegar outras questões. Você vai no médico e o médico diz, olha, tem uns tratamentos ali, mas nós vamos fazer uma operação, mas pode dar errado. Qual é o número abaixo que representa o maior risco do tratamento dar errado? 1 em 100, 1 em 10 mil ou 1 em 10? De novo. Eu não vou perguntar para vocês a resposta. A minha pergunta para vocês qual é o percentual que vocês acham que errou essa questão? A senhora, o que acha? Percentual que errou? Uns 30%. Vamos apertar, vamos ver o percentual que errou. 50%. A pessoa vai no médico, o médico diz, você pode morrer com esse percentual. Metade das pessoas, metade errou. Então veja, é uma decisão de ordem prática, é uma questão prática. E nós tivemos que metade errou. Mas calma aí, tem mais umas perguntinhas aí. Você vai numa loja comprar uma roupa, vocês podem dizer, tratamento médico, não faz toda hora, tal, é uma coisa inusitada. Aí você vai comprar uma roupa e vê que está custando R$70. Mas você chega lá e está dizendo, na promoção, hoje, apenas hoje, 20% mais barato. Quanto é que você está economizando? Veja, a gente não perguntou para as pessoas quanto é que custava. A gente não perguntou o preço menos o desconto. Isso seria mais difícil. A gente perguntou fácil. E o fácil qual é o desconto? Pergunta para vocês agora. Qual é o percentual que errou? Gente, isso é do dia a dia, isso é do mercado, isso é do dia a dia. O que é que a senhora acha? Qual é o percentual que errou?
A senhora acha que ninguém pergunta, a senhora acha que todo mundo errou. Então vamos ver. Vamos ver. A essa altura vocês já estão desconfiados dos meus números, não é? Eu sei. Gente, 72% errou. Gente, 72% errou. Esse é o momento que a gente pode sentar, chorar. É o momento que a gente pode ser reflexivo e pensar que país é esse. É o momento no qual alguma coisa tem que acontecer. Mas para aí que tem mais uma. Se uma família, o pai, e eu realmente peço desculpas, acabou sendo um exemplo machista, né? Por que a mãe não ganha 1.200, o pai ganha 800, né, e o filho trabalhando ganha 700? Podia ser, vai. Qual é a renda média? Qual é a renda média? Alguém me pergunta lá qual é a renda média. Gente, tudo que a pessoa precisava fazer é botar 1.200 com 800, que bonitinho dá 2.000. Colar aqueles 700, ficar com o número 27 na cabeça, 27 dividido por 3 dá 9, como tem um monte de zero dá 900. Minha pergunta para vocês agora é, são 3 números redondos, é o 12, é o 8, é o 7, dividido por 3. Qual é o percentual de pessoas que vocês acham, qual é o percentual que vocês acham que errou? Você gostaria de opinar? 80%, eu acho que é muito alto. Vamos lá, vamos ver o percentual. Quase você acertou, 75%. Gente, 3 em 4 pessoas. Então, assim, quando a gente fala que realmente a questão da matemática é séria, o que esses números sugerem é que é muito mais sério do que a gente pensa. Por quê? Porque é comum a gente encontrar estatísticas no fluxo, estatísticas sobre quem está estudando, e elas são horríveis. Mas a gente não se preocupa mais com a estatística de quem já parou de estudar, de quem já passou pelo ensino fundamental, não aprendeu muito e entrou na vida. Gente, 49% dos brasileiros, de acordo com o último censo, não terminaram o ensino fundamental. Ou não terminou, 49%. E o problema que a gente tem é que não tem nenhum outro apoio para essas pessoas. Essas pessoas são os pais, são as mães, são os tios, são as tias, são os avós que quando as criancinhas chegam, me ajuda aqui na tabuada, ela não vai saber, ela não vai ter ideia nenhuma do que está acontecendo. E pode muitas vezes dizer, eu também era ruim, liberando as crianças. Então o problema é sério, e como eu disse, a gente podia ficar aqui, né, chorando, podia ficar aqui se lamentando. E olhem que a situação é ainda pior. Naquele índice que eu mostrei lá para vocês atrás, o Brasil estava na posição de competitividade na número 69. Só que o Brasil está pior da qualidade do sistema educacional, está no número de 121, e na qualidade da educação matemática está quase no final do indicador, na posição de número 136. Então vejam como a matemática é importante para o desenvolvimento. Se a gente tivesse colocado no título da nossa palestra a crise política, o impeachment da Dilma e o desenvolvimento, as pessoas dizem, isso é desenvolvimento, a presidente e tal. Gente, a matemática é muito mais importante para o nosso desenvolvimento do que as circunstâncias políticas, porque a matemática define o nosso longo prazo, define o cidadão, o que pode ou não fazer no seu dia a dia, uma geração atrás da outra, define as pessoas pobres, que inclusive com Bolsa Família continuam pobres, porque só vão deixar de ser pobres quando as crianças tiverem uma boa educação e puderem depois competir por melhores trabalhos. Define a desigualdade do país, que não adianta o mercado hoje está bom, amanhã está ruim, mas quem continua bem são as pessoas que já estão bem, e as pessoas que não conseguem melhorar são as pessoas que pioram nesses momentos. Então, meu primeiro ponto geral para vocês é o problema. A primeira coisa da qual falei foi o problema. Eu mostrei algumas estatísticas, eu mostrei alguns números para vocês, mas o foco realmente, eu queria falar, são das soluções. As soluções são múltiplas, mas a gente vem trabalhando num grãozinho de areia, né, tem a praia inteira, que é o círculo da matemática. Então, de novo, existem muita gente, muitas pessoas fazendo trabalho muito legal, muito divertido,
e muito importante para o ensino da matemática. A gente não quer dizer que as outras pessoas não estão fazendo um trabalho importante, mas a gente apenas quer compartilhar o trabalho que a gente vem fazendo. E eu vou contar, já que nós estamos num grupo informal assim, eu vou contar para vocês, na realidade, o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: em 2012, eu sou acadêmico, eu dou aula, e surgiu a oportunidade de tirar um período sabático, um período para estudar fora do país. Fomos todo mundo, foi toda a família, a Malicuia e a minha filha, que então tinha 5 anos, a minha esposa matriculou ela no Círculo da Matemática, que o professor Bob, que vocês estão vendo ali com o bigode de Einstein, e a professora Ellen Kaplan, do lado dele, dão na Universidade de Harvard. Então o que eles fazem? Eles pegam as criancinhas, grupos de 7 até 10 criancinhas, e eles estimulam o raciocínio das criancinhas. Como é que era a nossa filha naquele momento? Ela tinha 5 anos e ela dizia para a gente: a minha amiguinha da escola diz que matemática é coisa de menino. Eu escutei, ela pode negar hoje em dia, mas ela disse isso. E quando ela começou a ir para o Círculo da Matemática, aquilo desapareceu da cabecinha dela. E ela começou a querer contar, começou a querer que divertido era aquilo, e hoje a gente fez isso, e a bailarina pulou, e a bailarina fez aquilo, e a gente viu uma grande diferença. Quando a gente volta, a gente começa a contar para todos os nossos amigos, inclusive alguns amigos que sabiam que o Instituto TIM estava sendo formado. Então nós submetemos o projeto, hoje em dia é um dos projetos do Instituto TIM, e o que nós tentamos fazer é pegar toda essa parte pedagógica do Círculo da Matemática e fazê-la do Brasil. O Círculo da Matemática do Brasil não é a matemática simplesmente de Harvard para as crianças das periferias das grandes cidades brasileiras. É aquela matemática apropriada e desenvolvida também pelas pessoas que estão espalhadas em pelo menos 12 cidades do nosso país. Então, os professores Kaplan, eles escreveram aqueles livros que vocês estão vendo. E aqueles livros, eles dão uma formação pedagógica em relação à abordagem e um pensar do Círculo da Matemática. E todo o foco é exatamente no que é necessário, que são as crianças quando elas são pequenas. Eles estão preocupados com as crianças que não contam, eles estão preocupados com as crianças que não somam, com as crianças que não multiplicam, não dividem, e não consegue expandir o raciocínio matemático. Mas eles fazem mais do que isso, porque o círculo é um círculo. Oh, que coisa profunda você disse, né, Flávio? O círculo, no círculo, todas as pessoas são iguais. Não é aquela aula na qual o professor, cheio de autoridade e tal, vai dizer: bom, isso aqui é a fórmula de Bhaskara, e se você não aprender, você é burro. Né? E está aqui, ó, e passa para o próximo tópico. Não é isso. A ideia do círculo é que você coloca um problema e os alunos vão discutir esse problema. Os alunos vão tentar analisar. Eu vou ser bem específico para vocês, eu vou mostrar o que é isso. Então, assim, começando de baixo para cima, é um projeto do Instituto TIM. Ele funciona com parcerias com secretarias de educação. Existem 2 modalidades do projeto. Primeira modalidade, o Instituto TIM dá bolsas para pessoas que querem ser educadores do círculo. Primeira modalidade, são 50 educadores atualmente no Brasil. Os professores Kaplan vêm ao Brasil e aí ficam uma semana trancados com eles, explicando e discutindo a abordagem. Mas existe uma segunda forma, que é esses educadores, alguns dos quais já estão 3 anos no Círculo da Matemática, eles começam a compartilhar a experiência deles com professores de escolas públicas. E foi exatamente o que aconteceu nessa manhã, hoje com professores daqui, de São Luís, e que já tinha acontecido antes. Então já é a segunda vez na qual isso acontece. Isso deve continuar. Então funciona um pouco como se fosse uma pirâmide. Tem alguns educadores que vêm tendo a oportunidade, através de uma bolsa do Instituto TIM, também de praticar. Alguns dão 10, dão 15, dão 20 horas do círculo por semana, num formato que são grupos pequenos, entre 7
e 10 alunos. E existe o segundo formato, que é compartilhar a experiência. Agora, se vocês perguntarem, tá bom, mas como é que é uma classe, né, do Círculo da Matemática? Em que o Círculo da Matemática é diferente? Tem duas coisas que caracterizam muito o Círculo da Matemática. O primeiro é que o professor está sempre perguntando. E ao perguntar, vocês vão ver muitos alunos de mão levantada, né? Se vocês entrarem, primeiro espaço comercial, no Facebook, no Círculo da Matemática do Brasil, vocês vão ver que tem muita gente levantando a mão. E a segunda característica é que as crianças dominam o espaço de quadro negro. E às vezes é uma bagunça. Eu me lembro, no primeiro seminário que nós tivemos com os professores Kaplan, que eles vieram ao Brasil. E o que eles fizeram foi colocar o labirinto, eu já vou falar do labirinto para vocês, e chamar todas as criancinhas que estavam lá para riscar. Foi uma bagunça. E o que mais me chamou a atenção foi o sorriso deles. Porque eu estava desesperado, eu confesso. Vendo as crianças se movimentando, e uma para um lado e outra para o outro, eu, ai Jesus, que é isso? Isso não é aquela aula tranquila. Não é aquela aula calma. Mas, ao mesmo tempo, é aquela aula, e esse é o ponto importante, no qual o aluno está sentindo que a aula é dele. O aluno ou a aluna está sentindo que a aula é dela. Então, a ideia da participação, ela precisa de alguns detalhes que eu vou caracterizar para vocês. E para aterrizar isso, para aterrizar esses detalhes, eu vou falar um pouco dos personagens do círculo. Um dos personagens do círculo é a bailarina. Mas já teve ocasiões, eu vou repetir, acho que pela 4ª vez ou 5ª vez nessa semana, em que já teve um aluno assim do fundão que disse, mané bailarina quê? Põe o Neymar aí ao invés da bailarina. E aí eu disse, tá bom, então vamos desenhar o Neymar. A gente faz a reta, né, dos números, 1, 2, 3, 4, 5, vai fazendo lá, e aí nós colocamos alguém para andar nessa reta. No caso do Neymar, ele corria, obviamente. No caso da bailarina, ela fazia saltos graciosos. E aí você pode fazer desde a coisa mais simples, que é a soma. Se a bailarina dá um salto e mais um salto, e ela estava no 0 ou no 1, aonde ela vai parar? E, gente, isso é muito importante, porque as crianças, principalmente quando elas são pequenas, e elas começam a receber a pressão dos números, elas decoram os números. Eu já vi menino, foi na aula do Neymar. Na aula do Neymar, teve um menininho que eu disse, você pode desenhar até o gol, né? Porque o gol era no 20, né? Aí apareceu um gol, né? Quando tinha isso, né? Tinha o Neymar, tinha que ter um gol, né? Então o Neymar ia fazer o gol e ia chegar no 20. E eu pedi para o menino, você pode então fazer de 1 até o 20? E ele fez bem apertadinho, do 1 ao 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Parou. E ficou aquele espação todo. E eu disse, você já chegou no 17. Você não podia ir até o 20? Falta pouco. E ele disse, não, professor, falta muito. A representação do espaço que ele fez mostrava que faltava muito na cabeça dele. Ele aprendeu, ele decorou os números. Ele não sabia que cada número tinha um espaço que era igual, que a distância do 1 para o 2 era igual à distância do 2 para o 3, que era igual à distância do 10 para o 11, do 11 para o 12. A bailarina toma conta disso. Mas a bailarina é poderosa, porque a bailarina pode fazer também contas mais complicadas. Pode fazer conta de subtração. Se você quer chegar no 20 e o Neymar está até o 17, quanto falta? E a criança faz a conta de reverso. Mas a bailarina é mais poderosa ainda, porque o que a bailarina pode fazer é multiplicação. Se o Neymar, que anda mais rápido que os outros, se ele corre mais rápido, se ele vai de 3 em 3, e se ele dá 3 passos, ele faz do 3 para o 6, para o 9, para o 12. A sequência importante para a multiplicação vem de uma maneira divertida para as crianças. E quem faz isso são elas, não é o professor que faz isso. Então você pede para as crianças demonstrarem. Mas a bailarina é mais poderosa ainda, porque a bailarina pode ir para aquele outro lado. E, professor, para aquele outro lado, depois do 0 não tem mais nada. Eu conto uma história que eu vi, que foi o seguinte: a professora, para demonstrar
Veja, com criança pequena. Para demonstrar que depois do 0 tinha coisa, ela fez numa escadinha. E ela perguntou, será que dá para descer essa escada? Que números pode ter aqui? E aí um menino falou, bom, depois do 0 tem o 00. E depois do 00 tem o 000. Absolutamente correto, o menino, absolutamente correto. Mas o melhor, eu achei, foi outro menino que disse, bom, professor, abaixo do 0 assim tem só os números do capeta. Tem o 1 do capeta, tem o 2 do capeta, tem o 3 do capeta. Absolutamente correto. E aí teve outro que disse, bom, mas eu posso usar os números que o meu irmão usa. Eu posso botar um tracinho na frente 1, tracinho na frente 2. Quando a gente fala isso para as professoras, para os professores, eles arrancam o cabelo e dizem, não, número negativo não, para aí, que é isso, né? Criancinha pequena, não sabe nem contar, que história é essa de número negativo? Mas para o círculo da matemática não tem tempo ruim, não tem a matemática que é de grande a matemática, é o que está na sequência do raciocínio. Que coisa frustrante chegar para uma criança e dizer, você quer saber isso, você quer saber, mas você só vai aprender no ano que vem. Ano que vem, o mundo já girou tantas vezes. Então você aproveitar aquele momento, aproveitar aquela curiosidade, tocar. A bailarina, gente, para saber isso, tem que botar um educador do círculo da matemática aqui na frente, fazer um exercício, perguntar, aí o que você acha? Você acha que depois do 3 vai o 6? Você diz, não, vai o 5. E aí vem uma característica pedagógica super importante do círculo da matemática. A matemática, gente, ela oprime. A matemática desqualifica os alunos da escola. A matemática diz, você é burro. A matemática diz, você não deveria estar aqui. Mas no círculo, quando você erra, você diz, tudo bem, tá legal. E você anota, esse é o concreto que você faz. Você tem uma instrução pedagógica dentro da abordagem do círculo de simplesmente anotar a resposta, mesmo que a resposta seja errada. Por quê? Porque você pode ver depois com a evidência, com a reta, se funciona ou se não funciona. E as crianças, se a ficha cai, essa é uma expressão muito nossa, né? A gente já nem mais usa telefone de ficha, sei lá, nem tem, e os que tem nem funcionam, sei lá, não tem. Mas a gente ainda usa, né, essa expressão, a ficha cair. A ficha cair é a criança clicar. Quando a criança clica, ela entende. Mas ela só vai entender se ela estiver interessada no assunto. Pensem, gente, em alguém conversando algo sobre o que vocês não gostam ou que não entendem. Sei lá, um assunto muito desinteressante. O que você que está de branco lá no final, o que você acha que é um assunto desinteressante? Ela olhou para o lado, agora vai olhar para o outro, e eu vou dizer, ela mesma. Tem 3 pessoas de branco, é verdade, mas eu olhei para você aqui, ó, que está nessa, na continuidade aqui. Um assunto desinteressante. Que alguém conversando, você disse, não tem o mínimo interesse. Ai, calma, deu um branco agora. Qualquer coisa. Tá, já que a gente está... Eu vou citar uma disciplina com a qual eu não me identifico. História. Perfeito. Né? Você achou, assim, aquela aula de história, né? Aquela aula de história não tem como. E se alguém vem conversar com coisas assim para você, você não vai ter interesse. Na mesma coisa, às vezes os homens falam muito sobre futebol e as mulheres dizem, ai que saco, Sampaio de novo, né? Ou então as mulheres vão falar muito sobre o quê? Mulheres vão falar sobre sapatos. E os homens não podiam estar menos interessados nessa conversa de sapatos, não é? Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem que aproximar. Se a bailarina vai virar Neymar, não tem problema. Se vai virar qualquer outro personagem, esses personagens mudam. A bailarina já foi Batman, já foi Homem-Aranha, já foi... Até a Peppa Pig já foi. Né? Já foi muita coisa. E aí diz, com a Peppa Pig, para aí, não. Com a Peppa Pig é sério. A Peppa Pig andou 4 passos, 4 pulos de 2 cada um. Onde é que ela parou? Aí a criança vai ver. Mas existe também uma outra, eu não posso nem chamar de personagem, os pontinhos explosivos. Veja que o começo das crianças desenvolverem a habilidade de somar depende delas identificarem a chamada distinção valor-lugar. Elas têm que saber que se o número está na unidade, ela representa aquilo. Aquele mesmo número
na casa da dezena representa outra coisa na centena. O que o círculo faz? O círculo faz com que quando os pontos cheguem com a densidade de uma dezena, os pontos explodem. Então deixa eu só pedir isso para fazer um exercício. Eu posso contar 1, 2, 3 e pedir para todo mundo gritar junto Kabum? Só para a gente sentir o efeito, né? Então vai lá, tem os pontos, 1, 2, 3, Kabum! Mais vocês ainda não estão aquecendo, tal. Vamos lá, não, mais uma vez, vamos sério, né? Agora no Kabum, o pessoal técnico também ajuda aí, né? Fazer um Kabum sério, né? Só para vocês sentirem o efeito do Kabum. Então vamos lá, assim, né? Os pontinhos, 1, 2, 3, Kabum! Melhorou, tá. Melhorou, eu sei que tem potencial para mais, mas já melhorou. As crianças se divertem com o Kabum, mas o mais importante não é isso. O mais importante, quando tem essa densidade de pontos e eles passam de um para outro, tem alguma coisa que é diferente. O Kabum, na realidade, é uma maneira divertida, mas não é o divertido pelo divertido. É o divertido que marca para ela exatamente a distinção de que, de acordo com o espaço que aquele número ocupa, ele tem uma representação diferente. A máquina de funções é um dos hits do círculo da matemática. Você pode desenhar qualquer coisa que você quiser. Ontem eu fui num programa e a menina se chamava Carol Carvalho, o nome da apresentadora. E aí ela pediu, vamos fazer uma coisa do círculo ao vivo, né? Vamos fazer uma coisa do círculo ao vivo. Aí eu pedi para ela desenhar uma máquina. E ela desenhou uma máquina de lavar. Eu disse, não tem problema. A gente arrumou um buraco para o número entrar e saía pela frente, né, no lugar da máquina de lavar. Aí depois teve na sequência uma entrevista para a moça do jornal lá da TV Cidade. E eu pedi para a moça desenhar uma máquina. E ela desenhou uma máquina de lavar. É melhor garantir, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Ela desenhou a máquina de lavar. Mas ela podia ter desenhado qualquer coisa. Ela podia ter desenhado um aspirador. Podia ter desenhado um dinossauro. Dinossauro uma máquina, entrava pela boca. Bom, deixa para lá. Podia ser qualquer lugar. Pode fazer qualquer coisa. Esse é o elemento lúdico. Mas aí vem um momento sério do círculo da matemática. Qual é o momento sério? É o momento no qual você diz: se eu entrar com o número 1 e eu sair com o número 2, qual será a regra? Alguém sabe? As crianças levantam. Sei lá, não sei. Resposta errada, de novo no quadro, junto com as respostas certas. Aí você vai lá e pergunta no outro momento: se eu colocar 2 e sai 3... Aí alguém já vai chutar aí, eu achava que você podia duplicar, mas agora eu acho que você está somando. Você está somando 1. Está certo, vamos ver se está certo. Eu coloco 3 e saio 4. E essa foi a regra mais simples que eu posso usar. Mas a gente pode usar regras muito complexas. Por exemplo, a gente pode usar a tabuada aqui. Você entra com 1, sai o 3. Entra com 2, dá o 6. Entra com 3, dá o 9. E a máquina de funções faz com que a criança adivinhe. E elas discutem. E isso demora tempo para elas fazerem. Mas as máquinas podem ser complexas também. Hoje pela manhã nós tivemos uma máquina lá super complexa, que era uma coisa tipo 2x menos 1. Você duplicava o número e tirava 1. Então se eu entro com 10, eu duplico, passa a ser 20 menos 1, 19. O 10 gera o 19. O 20... você duplica, né, para ser 40 menos 1, 39. O grau de complexidade pode acompanhar os alunos. E isso pode ser introduzido em qualquer momento. Então, gente, a máquina de funções é outro instrumento do círculo. Um outro que eu gostaria de mostrar é o relógio. O relógio você começa com a ideia, onde é que eu posso parar se eu for de 1 em 1? Se eu for de 1 em 1, dá para eu parar em todos os lugares do relógio? E aí você vê que dá o 1, do 2, do 3, do 4. Você vai conseguindo fazer. E aí você faz a separação de que números você consegue pular, que funciona, né? Tem que pensar que nós estamos indo do 1 até o 12, e que números não funcionam. Na realidade, grande parte do desenvolvimento cognitivo na matemática tem a ver com a construção de sequências. No final sai um desenhinho bonito, como vocês viram, quando você vai unir os pontos depois.
E, Flávio, isso parece tão complicado. Não é. Mas a gente precisa de tempo. Então, eu assim, só para acelerar, vou dizer que tem o labirinto também, onde você dá esse espaço de 5x5 e diz, se eu sair desse ponto, eu posso passar por todos os quadradinhos, sem repetir quadradinho. E tem uns que dá e outros que não dá. Tem outros que não tem como. Isso no final sai como se fosse um tabuleiro de xadrez. Gente, eu já vi criança ficando no recreio para fazer isso. Moleque que o outro disse, cala a boca que tu não sabe nada de matemática, e eles falam assim, eles são brutais. Cala a boca que tu não sabe nada de matemática, eu já vi falar, aquele moleque eu não tenho dúvida nenhuma que se a escola não der uma oportunidade para ele, eu estou pensando em uma pessoa específica, se a escola não der uma oportunidade para ele, o tráfico de drogas vai dar. Não tenho dúvida nenhuma que o moleque era inteligente. Mas ele quando começou a fazer alguma coisa e estava focado, foi muito divertido você acertar. Você errar e se sentir ninguém é ruim. Você acertar e sentir que aquele negócio é com você é bom. A gente sentir que está acertando, que aquele negócio está indo. O labirinto, ele tem essa flexibilidade. A flexibilidade que você leva toda a garotada para o quadro, para fazer o labirinto. Quanto maior for a turma, pior. E é um dos problemas ainda do nosso sistema educacional, que nós temos salas de aula muito grandes. Então é difícil, mas não impossível trabalhar. Outra questão é você chegar para as crianças e dizer o seguinte, se eu dividir um sanduíche em 4 assim, será que as pessoas pegam um pedaço igual do que dividindo o sanduíche daquele outro lado? E a pessoa vai dizer, não, não é não. Se dividir em triângulo é diferente que dividir em quadrado. Você está me roubando não é não. E aí é um exercício super interessante que os professores mostram, como as pessoas são capazes de desenvolver o raciocínio espacial. Raciocínio espacial é um negócio importante. Se você quer fazer alguma coisa, as coisas não encaixam, né? Põe a cadeira de um jeito, põe o armário de outro, os móveis da sua casa, como é que vai ficar melhor? O círculo trabalha também esse problema. Mas eu já tinha dito que a máquina de funções era uma das minhas favoritas, mas eu acho que não tem nada tão instigante quanto se tem números entre números. Perguntar para as criancinhas, depois que elas aprenderam os números, será que tem números entre números? E as crianças vão dizer, não, professor, o que é isso? Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, mas não tem nada entre os números. E eu já vi o professor perguntar então para a criancinha pequena, mas qual é a sua idade? E o menino respondeu super sério, eu tenho 5 anos e meio. Opa, como é que é isso? Você tem 5 anos e meio? Então, peraí, então tem uma coisa que é meio. O que quer dizer esse meio? E aí, o professor ir fazer uma pizza e dizer, olha, aqui pode ser uma meia pizza, o chocolate. Você vai dividir a merenda com seu amiguinho na escola? Eu não vou dividir, mas se dividisse, você teria meio chocolate. Uma vez que você institui o meio, parece que é fácil, mas não é fácil. Onde é que você põe o meio? Aqui está certo esse meio aqui? Eu posso colocar esse meio aqui? O que vocês acham? Não está certo. Alguém acha que está certo? O meio? Por quê? Porque vocês já têm uma representação do espaço, mas a criança pequena não tem. E depois que você fica um tempo para estabelecer, e o círculo faz isso. O que o círculo faz, e é o primeiro ponto pedagógico, é o perguntar incessante do círculo. Você está toda hora perguntando para as crianças, o que você acha? É isso? Então onde é que eu ponho? E aí você joga a questão para os coleguinhas. Jogar a questão para os coleguinhas olha, a Marina falou que o meio ficava mais para a esquerda. Você concorda? Você diz, não, acho que não, porque se é meio, pode ser que seja metade e que fique na metade do caminho. Então vai lá, representa. Aí você vai lá, Fábio, você pergunta, mas você concordou? E o que você está achando disso? Envolver as pessoas é fundamental numa aula do círculo. Mas não tem nada mais difícil, depois dessa primeira aula, de que você chegar para uma criança e perguntar o seguinte, tá bom, a gente já sabe onde é que fica o meio, mas e se for um quarto? Se eu dividir aquela pizza, aquele chocolate, em 4 partes,
Aonde eu ponho isso? Eu coloco isso na esquerda de um meio ou eu coloco isso na direita de um meio? E, gente, eu já vi as criancinhas ficarem 1 hora discutindo isso. Mas depois que você erra tanto, que você explora tanto as possibilidades de que aquele 1/4 tivesse na esquerda e na direita, de um lado e de outro, você não esquece. Você aprendeu, você pensou e aquilo foi a sua resposta. Você construiu a sua resposta. Qual é o problema que a gente tem hoje? Então, momento política pública aqui. O problema que a gente tem hoje é que nós temos 4 horas para as crianças, em média, no Brasil. Tem 10% que tem tempo integral, apesar de que isso é uma discussão bem particular. Mas nós temos 4 horas. Dessas 4 horas, diz o Banco Mundial que 30% disso, ou seja, um dedo e um pedaço do meu dedo, né, não literalmente, mas né, um dedo e um pedaço, são perdidos por causa da bagunça em sala de aula. Eu acho que é muito mais. Mas diz o Banco Mundial que, em média, no Brasil, a gente perde essa proporção. 10% se perde porque os professores que têm que ter um segundo ou terceiro trabalho, eles acabam chegando tarde e acabam saindo antes. Muitos dos professores dão aula em lugares muito longes, principalmente no sistema municipal de várias cidades que a gente conhece. Então, o que está sobrando aqui? Está sobrando 2 horas ainda. Fala, para aí, 2 horas faz muito. Gente, vocês esqueceram do recreio, vocês esqueceram da merenda. Foi 1 hora. Opa, foi 1 hora de merenda e recreio. Qual é a coisa feia aqui? Não. Sobrou 1 hora. Então, as crianças, na boa, elas têm 1 hora por dia. Mas dessa 1 hora elas têm para português, para matemática, para tudo. Então, nós temos um problema realmente de política pública, de tempo e de financiamento desse tempo na escola pública. Mas o que o Círculo faz, e nesse formato bem geral, ele dá algumas sugestões pedagógicas e ele dá alguns instrumentos pedagógicos. Momento comercial. Quem entrar no circulodamatemática.com.br vai ver que todos os materiais, vídeos com os professores Kaplan, está tudo lá disponível para as pessoas acessarem, baixarem, imprimirem. Mas quem quiser, a gente também envia os cadernos. E a gente trouxe alguns cadernos, faltou caderno. Nós vamos enviar mais caderno para os professores aqui em São Luís. Mas a ideia é desenvolver mais material. E os educadores brasileiros já produziram um caderno 3, que talvez esteja para o final desse ano, início do ano que vem, e um caderno 4, que vai surgir ano que vem também. Mas é isso que popula, né? Veja que isso é contrário de uma aula de matemática tradicional, na qual muitas vezes... Pô, Flávio, se tem coisa errada aí no quadro, alguns vão dizer, opa, deixa eu explicar por quê, né? Na qual o tempo é tão apertado que eu tenho que correr. Eu tenho que dizer, gente, dá para calcular a área do retângulo? Dá. A área do retângulo é base vezes altura. Dá para calcular a área do triângulo? Dá. É base vezes altura dividido por 2. Você não teve nem tempo de respirar. Mas existe hoje um peso muito grande na formalização da matemática. E quanto menos você sabe, mais você apela à formalização. Então, esse é um problema sério. Os professores cada vez têm menos formação, principalmente na pedagogia, têm menos formação na matemática. Às vezes vem a matemática junto com as ciências, é isso que as pessoas nos dizem. Então você não tem tempo, como professor, de gostar daquilo. Você não tem tempo de se divertir com aquilo. Você tem tempo só, tem umas continhas, faz continha, dá continha. E empurra a continha goela abaixo das crianças. Veja, qual é a diferença numa abordagem do círculo? A diferença é a seguinte, você pode dar uma fórmula, e essa fórmula aqui está errada. Eu tirei da internet essa fórmula errada. Tem fórmula errada na internet. Ou você pode perguntar para as crianças, depois que você já falou bastante sobre o retângulo, será que dá para colocar um triângulo dentro de um retângulo? Não, professor, não dá. Deixa eles falarem. Deixa eles dizerem que não dá. Mas você pode perguntar para eles até que algum vai se arriscar a fazer. E quando fizer aquele triângulo dentro, o que você vai fazer? Aí é o papel do professor, da professora. O que você vai fazer? Você vai traçar aquela linha, né,
com tracinhos. E o que aquela linha vai dizer? Você agora olha para isso. O que chama a sua atenção de um lado e de outro? E depois de algum tempo, gente, porque a gente vai cortar atalhos aqui por causa do nosso tempo, mas depois de um tempo, o que acontece? As crianças vão se dar conta que seja onde você faça o triângulo, essa área daqui é igual a daqui e a área de lá é igual a outra de lá. E aí você vai saber que sempre esse trem, como diriam os mineiros, vai ser dividido por 2, quando você colocar um triângulo com esse vértice reto. Então, bom, esse é o círculo. O círculo, sabe aquela história assim de uma imagem por 1000 palavras, né? Então, não dá para tocar 1000 palavras agora, então vamos lá, vamos botar a imagem, né? Isso foi o que o círculo fez ano passado. Lá em cima, o círculo produziu materiais, o círculo deu premiação para alguns educadores que vêm trabalhando, né? São os educadores do Círculo da Matemática. Vocês estão vendo aqui embaixo os grupos do círculo, numa formação em São Paulo, noutra formação em Porto Alegre. Vocês estão vendo lá naquele auditório um evento que foi organizado. Tem um laser também? Não, tudo bem. Tem um evento organizado no Rio de Janeiro. Tem também educadores. Bom, tem gente ali que vocês conhecem, ó. Isso já foi agora no início, né? Eu botei, né? A gente tinha foto de gente que vocês conhecem e tal. Tudo bem. Tem os professores Kaplan lá, tem o Bob Kaplan com o professor Amartya Sen, discutindo em Harvard sobre o círculo da matemática. Então, um círculo, mas tem também, agora eu vou aproveitar a sua gentileza, deve ser esse botão vermelho aqui, tem também alguns princípios de formações e algumas salas de aulas que nós registramos aqui. Essa senhora aqui é da Unesco, essa senhora do Todos pela Educação. O Círculo tem promovido muito uma discussão sobre a importância do ensino da matemática. Vou mencionar isso e vou me encaminhar para o final, também não quero abusar do tempo de vocês. O núcleo do Círculo é a sua parte pedagógica. E a parte pedagógica tem um elemento que começa com a atitude dos professores, que é um negócio difícil, é um negócio realmente difícil. Mas tem outro que são técnicas puras e simples, do tipo... Nós já falamos sobre o erro. Você tem que sentar numa aula de matemática sem ter medo, sem ter estigma. Por quê? Porque estigma e medo ocupa a capacidade de trabalho para fazer matemática. Os psicólogos já mostraram isso. Então é importante você sentar lá como menina e dizer: eu como menina sou tão boa na matemática quanto o menino. Você tem que se sentir confortável, você tem que sentir que se você errar, o colega não vai rir para você e dizer: hahaha, burro, como acontece sempre. Você dizer, não, errar faz parte do acertar, errar faz parte do inovar, errar faz parte do fazer diferente. Essa atitude faz parte da formação do círculo. Mas é uma coisa que é apenas uma parte, porque a outra parte é puramente pedagógica. É como é que o professor vai usar aquele erro, como é que você vai registrar aquele erro, e o registro desse erro é uma forma de respeito aos alunos, como você vai inserir aquilo nas perguntas, como você não é a fonte de todas as respostas, mas sim os próprios alunos, fazê-los pensar. E aqui eu deixo uma reflexão com vocês. Na maior parte das vezes, a gente acha que o objetivo da educação é transferir conhecimento, e a gente não se preocupa que o objetivo deveria ser produzir inteligência. Inteligência cognitiva, inteligência emocional. O objetivo da educação deveria ser produzir inteligência. E para produzir inteligência, a qualidade é muito importante, não apenas a quantidade. Você pode cobrir vários conteúdos. Quem já não ficou com o livro aberto, lendo, e não aprendeu nada, e não lembrava nada? Todo mundo acha que já fez isso na vida. Eu já fiz isso muito na vida. Você passou meia hora lá, daqui a pouco você está pensando na namorada, no namorado, sei lá, e você se dá conta disso. Opa, não, vamos voltar. Tá ligado é uma coisa muito importante para o aprendizado. Por quê? Porque só estando ligado você consegue raciocinar, você consegue pensar. Então, esse desenvolvimento, né, agora vamos abusar, né, desenvolvimento do pensar matemático, trazer as questões para a vida, para os interesses do aluno,
reconhecer o aluno como pessoa, você tem que chamar o aluno pelo nome no círculo, você tem que trazê-lo, tem que começar muitas vezes as aulas com os problemas dos alunos, fazem parte dessas sugestões. Então aqui eu não vou falar para vocês, quem tiver interesse pode entrar, né? O número de aulas foram dadas no passado, 14 mil aulas do Círculo no Brasil, em 10 cidades, vários instrumentos de monitoramento. Nós fizemos uma avaliação da qual eu não vou falar, porque disseram que isso aqui era tudo muito chato. Né? Quando disseram, vou falar sobre isso, tal, né? Disseram, não, isso é chato, estatística, econometria, mas aqui é o que aconteceu. Quando a gente calcula a taxa de retorno do círculo, a gente vê que é uma taxa positiva, comparando alunos que participam com alunos que não participam. Então é isso. Tem lugares em que essa taxa é muito alta. Então, bom, para concluir, eu falei, acho que 3 coisas para vocês aqui, gente. Aí você falou muito mais, Flávio. Não, eu falei 3 coisas. Na verdade, eu só falei 3 coisas. A primeira coisa que eu falei para vocês é, olhem como o nosso problema, ou seja, o problema da educação matemática, é um problema que tem uma dinâmica, é um problema que tem uma trajetória. Então, esse é o primeiro ponto. E essa trajetória a gente vai construindo de tal maneira de que lá no início, no 3º ano, a gente já tem o indício de que a coisa não vai bem. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira coisa que eu falei para vocês. Eu mostrei todo o sequenciamento das estatísticas que saem da Unesco, que saem do INEP, que saem do PISA, e a gente vê que a gente tem que resolver o problema agora. São com as crianças que estão aqui e agora. Depois vai ser muito mais caro, vai ser muito mais difícil. Foi a primeira coisa que eu disse para vocês. A segunda coisa, eu mostrei aquela pesquisa para dizer que não era apenas algo transitório, é algo que permeia a vida do brasileiro. Gente, questões de percentuais erradas por 2/3 da população brasileira, 75% da população brasileira que não sabe fazer média. Por falar nisso, outro intervalo comercial, está cheio de intervalos comerciais. Eu recebi um e-mail antes de vir para cá, que um artigo que eu escrevi sobre isso sai na segunda-feira nesse jornal chato chamado Valor. Quem tiver um jornal chato chamado Valor, vai sair na segunda-feira um artigo falando sobre essa pesquisa da educação dos adultos. E a terceira coisa que eu falei para vocês foi sobre como fazer diferente. Foi sobre o círculo da matemática. Aí eu trouxe a bailarina, eu trouxe os pontinhos explosivos, eu trouxe um dos meus favoritos, né? Se tem números entre números. Vocês viram que tem um sanduíche também. E todo esse material é um material para as pessoas que estão interessadas, que a gente envia, compartilha com prazer. Então, reflexão final, assim, de tudo. Matemática é uma coisa considerada como chata. As pessoas tremem quando se fala na matemática. As pessoas acham a pior coisa do mundo. Mas o que a gente não se dá conta é que a qualidade da nossa vida, em produtividade, melhores empregos, criança não trabalhando, ciência e tecnologia per capita no nosso país, ter condições de aproveitar o nosso bônus, o restinho de bônus demográfico, ter condições de ter uma população que, principalmente em momentos de crise, tem uma alfabetização financeira, são as pessoas que estão jogadas assim às dificuldades de uma maneira muito mais dramática. Então a nossa vida depende não apenas de uma maneira lúdica, a matemática está nas flores, nas abelhinhas, nas colmeias, isso tudo é verdade também. Precisa de matemática para construir prédios, edifícios, garantir que nada vai cair enquanto a gente está por aqui, toquem na madeira, isso também tudo bem. Mas isso influencia a qualidade de vida das pessoas, isso influencia o desenvolvimento das pessoas, como eu mostrei evidência para vocês. Suelen, eu queria saber, no meio da palestra, tu falaste a respeito de um material, eu queria saber se tem algum disponível ainda. Então, o material físico que a gente produz, a gente pode enviar pelo correio. Se você quiser, você deixa, né, o seu e-mail, a gente entra em contato. Como a gente vai enviar para outros educadores daqui. Mas no circulodamatemática.com.br, mas se você só chegar no Google e botar o Círculo da Matemática do Brasil, não vai aparecer outro, vai aparecer a gente mesmo. Lá nós colocamos não apenas... que uma coisa é você chegar no seu computador, imprimir o caderno e tal, outra coisa é você receber o caderno, né? Então, mas mesmo assim, lá tem os vídeos também. E os vídeos são muito interessantes. Ver o Bob e a Ellen falar,
e as outras pessoas falarem nos vídeos, ver aulas dadas lá também, você vê como é que funciona na prática. Então isso é uma coisa muito legal. No Facebook do Círculo da Matemática também tem muita coisa acontecendo. Se no futuro qualquer um de vocês quiser ser um educador do Círculo, a gente abre vagas, ganha uma bolsa do Instituto TIM, ganha uma orientação, monitoramento, quando os Kaplans vêm ao Brasil, a gente se reúne numa cidade, reúne todos os educadores, fica com todo mundo. Então são várias oportunidades que podem existir via Facebook, via... E tem um blog também, eu ia falar do site, mas tem um blog que os educadores escrevem e que eles contam a experiência deles no dia a dia, né? Mas se você quiser, a gente pega, se você e qualquer outra pessoa aqui quiser, a gente pega o seu e-mail e a gente envia um material físico também. Tá bom? Muito obrigado. Só me entregando aqui, pessoal, para o Flávio Comim, essa lembrancinha do nosso evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão, agradecendo a participação deles, a parceria que a gente tem desenvolvido aí a partir da ação junto à rede de educação municipal aqui em São Luís, né? Então a gente está deixando isso aqui apenas como uma forma simbólica de agradecimento, né, pela participação de vocês, pela colaboração aqui no nosso evento. Infelizmente eu não pude acompanhar a palestra toda, mas já sou adepto da ideia, acho que é uma iniciativa importante e que merece o nosso apoio, tá certo? Então contem conosco, tá, beleza? Contem conosco. Eu fui estudante de matemática, mas aquele cara bem, esse cara aqui, ó, o Nivaldo, ele é culpado de eu ter largado o curso de matemática. A culpa é dele, porque ele gostava tanto de matemática, que eu achei que eu estava muito, né? Que eu gostava muito pouco. Eu digo, não, eu não tenho condição de continuar a matemática. Abandonei o curso de matemática por culpa desse cara aí. Vocês continuam amigos, hein? Muito amigos. Ele é meu matemático, é o Nivaldo. Tomara. Mas fica aqui a nosso registro, nossa lembrança, viu? Muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo aqui sempre. Obrigado, viu, querido? Muito obrigado.